você veja, a minha mãe, que está com 90 e tantos anos, a minha mãe só fez o curso primário no interior. Minha mãe escreve perfeitamente, tem uma caligrafia maravilhosa, desenha como uma artista, tá certo? E graças a Deus está lúcida. Aos 94 anos está lúcida. Tá? E ela, a vida inteira, ela mostrou gratidão pela sua professora do interior, que se chamava Dona Cimira. Sempre falava Dona Cimira com a maior admiração e gratidão. Por quê? Ela aprendeu alguma coisa. Agora, quanto ganhava a Dona Cimira? Ganhava uma merdinha, né? Muito menos do que um professor ganha hoje. Só que antigamente o sujeito não condicionava o seu dever à sua remuneração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dever é inerente à nossa situação no mundo. Se você é um bombeiro, você tem a obrigação de apagar o incêndio. Se você é um professor, você tem a obrigação de ensinar. Quanto você vai ganhar? Quanto você vai ganhar depende do dinheiro disponível, depende da administração, depende de uma série de fatores que você não controla. Agora, se você acha que porque você ganha pouco, você tem o direito de fazer o serviço mal feito, então já estragou tudo, porra. Quando eu entrei no jornalismo, eu ficava muito espantado com isso, porque parecia assim que boicotar o jornal era obrigação do jornalista porque não estava ganhando bem. Né? Agora, isso a mim me parecia uma frescura, porque eu tinha ficado muito pobre, meu pai tinha morrido, minha mãe não tinha onde cair morta, e os meus primeiros empregos foram de office boy. Quando eu consegui entrar no jornal, o meu salário era 10 vezes o de office boy, para mim aquilo era um montão de dinheiro. E eu não entendia por que as pessoas estavam insatisfeitas. Certo. Então, aquilo tudo era uma frescura, é uma vaidade, tá entendendo? Vou te contar outra. Uma vez teve uma greve entre os jornalistas por 1 hora de salários. Né? E eu fui na Assembleia com um amigo meu, que era um foquinha, um cara principiante, no Jornal da Tarde. E eu disse, olha, eu vou mostrar para você que nessa Assembleia aqui só tem filha da puta, eu vou provar. Fica vendo aí. Daí eu fui lá na frente, pedi a palavra, disse, olha, vocês estão pedindo um aumento de 35%. Mas acontece que nessa Assembleia existem pessoas que ganham R$ 500 por mês, como aqui o meu amigo principiante. Existem pessoas que ganham 80 mil, como o Mino Carta. E você dar o mesmo aumento para todos não é justo. Então, vamos fazer uma escala. Os que estão mais embaixo vão ganhar mais. Ganha, sei lá, 70%. E os que estão em cima ganham 10%. Quase me mataram. Né? Aquela assembleia de adeptos do igualitarismo, né? Quase me matou. Eu falei, tá bem. Foi só para testar, eu não vou insistir. E voltei pro meu canto e falei, meu amigo, tá vendo? Foda era demonstrando. Esse é um bando de filha da puta. Professor, nós vamos para o nosso intervalo e na volta eu gostaria de falar com o senhor a respeito de porque isso é uma dúvida que muitas pessoas a quem eu recomendo a sua leitura me perguntam, que é onde começo a ler Olavo de Carvalho se eu não o conheço até aqui? Então vamos fazer aqui um break aqui e depois nós voltamos. Perfeito. Então, estamos aqui de volta com o professor Olavo de Carvalho, que é filósofo, está lançando essa obra chamada O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, pela editora Record. São mais de 600 páginas com artigos escritos ao longo de mais de uma década e que tem um grau assim de adesão um ao outro, assim, que é uma coisa espantosa. Professor Olavo, uma das perguntas recorrentes que as pessoas me fazem quando eu indico a leitura delas, e um amigo meu a quem eu indiquei, ele ficou pasmo, porque ele começou a ler o Imbecil Coletivo. Eu emprestei para ele o livro Imbecil Coletivo e ele falava assim, não, estou até mostrando para minha namorada aqui como esses artigos escritos lá em 96, eles são a descrição completa da realidade dos fatos hoje em 2013. E daí eu te pergunto o seguinte, eu fiz certo em indicar o Imbecil Coletivo para ele começar a ler? Onde começar a ler a tua obra? Em parte sim, mas olha, eu acho que quem já resolveu esse problema foi o Felipe Moura Brasil. Porque este livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, ele é realmente um condensado e um índice. Não da minha obra inteira, presta atenção, porque meu trabalho inteiro ele se divide em 3 pedaços. Ele tem, primeiro, os estudos sobre filósofos em especial e história da filosofia.
Em segundo lugar, tem as obras de filosofia, onde eu não estou tratando de autores, mas de problemas específicos. E em terceiro lugar, tem esses livros de crítica e análise cultural, esses que na maior parte foi publicado como artigos, que é o Imbecil Coletivo, né, o Imbecil Coletivo 1 e 2, e todos os artigos que circulam aí, os quais são amostras de métodos que eu expliquei em outro lugar. Por exemplo, se o sujeito lê uma apostila minha chamada Problemas de Métodos nas Ciências Sociais, ele vai entender os meus artigos muito mais. Eu li ele vai essa entender por apostila. quê. Tá vendo? Você vê, por exemplo, uma preocupação ali é o seguinte, é escapar dessas grandes generalizações, onde você fala de classes sociais, de estruturas, etc., etc., e ver a substância da ação humana concreta. Quem foi que decidiu, quem foi que fez, por que o outro obedeceu, etc., etc. Como eu disse ali, eu só acredito em microhistória. Você pode chegar nas grandes generalizações e nas grandes estruturas, mas você tem que partir da ação concreta, que é sempre de indivíduos ou grupos. No fim das contas, professor, quer dizer, os grandes acontecimentos históricos, na verdade, são um conjunto de microações, né? Mas sem sombra de dúvida. Né? Quer dizer, é aquele preceito do Georg Jelinek, que está no livro Teoria do Estado, que para mim virou assim, o mandamento número 1 da metodologia. Ele diz que o primeiro problema no estudo da história das ciências sociais é você distinguir quais são os processos que refletem um plano, uma decisão, e quais são aqueles que se formaram por acaso, pela confluência acidental de várias correntes de ação. Essa distinção é fundamental. No Brasil, parece que o pessoal ignora isso. Ignora por quê? Porque todo mundo foi muito influenciado por aquela escola chamada dos Annales, na França, né? Que abolia a ação, abolia os personagens individuais. Você só podia falar, por exemplo, você não podia usar como documento as memórias de um sujeito, ou só podia usar documentos oficiais. Resultado, virou uma história esquemática no qual não existe ação humana. Dá a impressão que as estruturas elas se produzem umas às outras. É uma história totalmente fantasmática. Né? Então, isso aí já acabou, essa moda já acabou, mas no Brasil isso ainda é o mandamento número 1. Né? Então, todas as coisas que eu escrevi sobre metodologia explicam e tornam muito mais nítido o sentido do que eu estou fazendo nos artigos, que são amostras de análise feitas sobre este caso, aquele outro caso. Claro que feita numa linguagem jornalística, informal, às vezes humorística, tá certo? Uhum. Mas tudo tem uma unidade, tá tudo coerido ali. Eu não estou chutando, não estou dando tiro no escuro, tá entendendo? Quer dizer, é um esforço integrado para entender as coisas. Quer dizer, não que eu acredite. Faz parte de um todo, na realidade. Faz parte de um todo. Não que eu acredite, vamos dizer, num sistema englobante de teses universalmente válidas. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que, dentro da fragmentação e do estado caótico da cultura atual, é preciso fazer um esforço para preservar a integridade da inteligência humana. Certo. Professor... Então a filosofia ela faz eminentemente isso. Sim. É um sujeito que preserva a sua... Alô, diga, estou ouvindo. Não, acho que deu um problema na questão. Você estava falando sobre a filosofia, ela é um sistema que preserva... Ela não visa a chegar, vamos dizer, a um sistema fechado de teses universalmente válidas, mas a dar uma amostra da manutenção da integridade da inteligência pessoal dentro de uma situação de caos. Certo. Partindo do princípio de que se eu pude fazer, um outro sujeito também pode fazer. Só que a gente tem que mostrar como é que faz, né? Certo. Eu sempre tive uma curiosidade a respeito, e é uma curiosidade que é bastante comum, que me chegue, pelo menos, ainda a respeito da tua obra, professor, com relação à tua crítica a Marx. Essa é uma pergunta que já me fizeram, inclusive. Quer dizer, e eu li muita coisa que o senhor escreveu, mas eu nunca cheguei, e eu gostaria de uma indicação, inclusive pessoal, né? Por onde começar essa leitura a respeito da crítica a Marx e a Marx? Olha, tem um artigo que eu publiquei recentemente que chama Estudar Antes de Falar. E ali eu dou a lista do que o sujeito precisaria estudar para ele falar alguma coisa sobre Marx, seja contra ou a favor. Mas aquela lista, eu não conheço ninguém que tenha ali tudo aquilo. E não é um número excessivo, é um programa que em 4 ou 5 anos um bom
completa, completa aquilo. E se você quer falar de um assunto tão importante quanto esse, quer dizer, é um assunto que decidiu a vida de 1/3 da espécie humana, 4 ou 5 anos de dedicação não é demais. Não é isso? Então, você vê, eu fiz isso aí. Quando eu estava militando na esquerda, eu levava isso muito a sério. Então, eu li as obras de Lenin, li até as obras de Stalin, Mao Tse-tung, tá certo? E os filósofos marxistas, vamos dizer, menos oficiais na época, como Georg Lukács, Theodor Adorno, etc, etc. O pessoal hoje em dia, quando eles lêem 10 linhas do Theodor Adorno, já foi muito. Então, eles não têm a noção, vamos dizer, da história inteira do desenvolvimento do marxismo. História que foi brilhantemente resumida pelo Leszek Kolakowski, o filósofo polonês, no livro The Main Currents of Marxism, Correntes Principais do Marxismo. Eu acho que existe uma tradução brasileira, não sei. Né? Ali está a história desde o início, tá certo? E com todos os seus desenvolvimentos. Para a pessoa entender o quanto aquilo é uma coisa rica, variada, confusa e, sobretudo, camaleônica, que muda de forma. E às vezes chega a dizer o contrário do que dizia e não confessa que mudou. Você está entendendo? Então, essa é a primeira coisa que me chamou a atenção no marxismo. Né? E aí entra a segunda parte dessa pergunta. Eu li esse artigo que tu citaste, dando esse programa de estudos a respeito do marxismo. Mas aí entra um ponto dificultador nessa história toda, e eu gostaria que tu falasse a respeito dele, professor. Quer dizer, nós temos uma pobreza editorial no Brasil, e quando eu falo editorial, eu estou falando assim na nossa absorção de conhecimento do exterior, por exemplo, pesquisa, livro, publicação. Por exemplo, vou dar um caso. A própria editora Record lançou, algum tempo atrás, o livro do Jonah Goldberg, chamado Fascismo de Esquerda. Quer dizer, esse livro, Fascismo de Esquerda, ele tem uma narrativa a respeito de diversos acontecimentos históricos da política americana que, no final, mostram que a esquerda americana, os liberais americanos, são muito mais próximos dos fascistas do que os republicanos, como muitas vezes acabamos de ouvir por aqui. E esse livro, quer dizer, aí nos Estados Unidos, ele foi mais um de uma série de inúmeros outros livros que são publicados todas as semanas. E aqui no Brasil, tal é o grau de isolamento que uma obra como essa, que lá nos Estados Unidos é uma obra comum, aqui ela ganha um status de super lançamento, de best-seller, de contracultura, basicamente. E nós sabemos que, pelo menos no resto do mundo, nos países desenvolvidos, um livro como esse, na verdade, é apenas um capítulo de uma narrativa escrita por muitas pessoas. E daí eu lhe pergunto o seguinte, professor, fazendo esse breve introito. Nós não temos uma grande dificuldade, por exemplo, o brasileiro médio, que não vai sair do Brasil, ou pelo menos tem dificuldade de sair daqui, ou de conseguir, por exemplo, ler outras línguas, por conta desse isolamento editorial do Brasil, não fica difícil, às vezes, seguir um programa como o senhor sugeriu no seu artigo? Fica muito difícil. Se o senhor só lê em português, ele está lascado. Porque é o seguinte, o mercado editorial brasileiro, ele é uma extensão da esquerda nacional. Vamos dizer que 90% do mercado editorial é pessoal de esquerda que já durante o regime militar se apossou das editoras. Você vê, o embaixador Meira Pena fez uma pesquisa na Câmara Brasileira do Livro e viu que o tempo do regime militar foi o tempo de maior prosperidade da indústria do livro esquerdista no Brasil. Simplesmente censura de livros não existia. Esse é um mito, uma mentira. Os livros circulavam normalmente e nunca houve tanto livro esquerdista como naquela época. E esse pessoal continuou dominando a indústria do livro. De maneira que você só tem praticamente o ponto de vista da esquerda. Quando vem um livro, né, com um ponto de vista contrário, ele é uma raridade, como esse do Goldberg, por exemplo. Né? Sim. Agora, aqui e nos outros países, na França, na Inglaterra, existe mais ou menos uma paridade. Por exemplo, quando você tem uma eleição aqui, é normal que no ano da eleição se publiquem muitos livros
sobre os candidatos. Aqui no Brasil nunca acontece nada. Não tem. Aqui a discussão, o debate público é eminentemente travado através do livro. A ideia é que não está em livro, não se discute na mídia, tem que ir para o livro primeiro.